Então, galerinha, vamos lá. De novo, nossa luz, câmera, ação. Galera, chegou a nossa 10ª semana, tá? 10ª semana, já tá acabando. Faltam só mais 5 pra gente fechar esse primeiro ciclo de aulas, tá? Só que antes, vou até chegar mais próximo aqui para falar bem nos seus olhos. Galera, vocês têm que assistir às aulas e fazer as atividades da forma correta. Por que eu falo isso? Eu consigo saber quanto tempo você está gastando para assistir a aula. Eu consigo saber isso tanto pela plataforma quanto pelo YouTube. Quando eu entro no YouTube, eu consigo saber quantas pessoas assistiram todas as aulas, quantas pessoas não assistiram a aula, só clicaram e olharam. Então a gente consegue perceber isso. Então você não está enganando ninguém, você está se enganando, tá? Lembrando que isso vai ser um divisor de águas. Você tem que aproveitar a oportunidade, assistir a aula completa, fazer a atividade de forma completa. Eu consigo ver lá, tem gente que assiste uma aula que é de 40 minutos em 1 minuto. Tem gente que fecha uma atividade que eu particularmente gasto aí alguns minutos, tem gente que clica lá, chuta todas e envia. E a gente consegue perceber isso aí, porque a plataforma passa esse feedback para mim, eu consigo perceber isso na plataforma, consigo ver isso no YouTube, tá? Então, dica para vocês, faça o negócio da forma que tem que ser feito, tá? Até porque lá na frente vai ter esse divisor que eu tô falando. Vai ter o divisor daqueles que só clicaram e não estavam nem aí para nada, vai ter o divisor para aqueles que realmente querem, aqueles que assistiram a aula, aqueles que às vezes até repetiram o pedaço da aula para entender melhor do assunto, fizeram a atividade, tiraram 10, tá de parabéns. Tem alguns alunos que tiraram 10, alguns alunos eu percebo que tá fazendo elas da forma correta. Então, para esses, vai para um lado certo. Para os outros, eu não sei. Tudo bem? Então, a aula de hoje vai ser assim. Então, galera, vamos lá para a nossa 10ª semana agora, tá? A nossa 10ª semana chegou e a gente vai falar nessa 10ª semana sobre funções inorgânicas. Só que nessa etapa agora a gente vai falar das funções inorgânicas do tipo ácido e do tipo base, tá? Considerando os ácidos e bases de Arrhenius, beleza? Vamos ao nosso primeiro slide. Galera, se eu falo em funções inorgânicas, eu estou falando de substâncias agrupadas de acordo com suas propriedades químicas. Então, tem algumas substâncias que têm certas propriedades que eu vou classificar elas como sendo ácidos, como sendo bases, que é os que a gente vai estudar hoje, mas também tem os sais e os óxidos que a gente vai trabalhar na próxima aula, tá? Assim, cada uma delas tem propriedades gerais, nomenclaturas específicas, propriedades gerais e nomenclaturas específicas. E aí uma coisa importante principalmente nesse ácido e base, é a solubilidade em água, né? O eletrólito, no caso. Quando eu estou falando de eletrólito, eu estou falando de condutores de eletricidade e não eletrólitos, não condutores de eletricidade. Então, quando eu coloco um ácido, uma base em água, ele pode ser eletrólito ou não, beleza? Os sais, os óxidos podem ser eletrólitos ou não. O que é ser um eletrólito? É o que facilita a condução de corrente elétrica, então ele vai gerar íons. Então, quando eu coloco um que é eletrólito, ele gera íons e esses íons em solução possibilita a condução de corrente elétrica e aí ele possibilita a passagem de corrente elétrica. Nesse exemplo aqui, que é um teste para saber se conduz ou não energia, nessa solução ele vai acender a lâmpada, tá? Compostos não eletrólitos, né? Não eletrólitos não conduzem corrente elétrica, então a corrente elétrica não vai fluir pela solução. Se ela não vai fluir pela solução, não vai fechar o circuito. E aí a lâmpada não vai acender, beleza? Então tem esse exemplo clássico aí que a gente pode perceber se uma substância é eletrólito, vai gerar íons ou não eletrólitos, beleza? Vamos aprofundar um pouquinho nesses conceitos aí de ácido. Ácidos, segundo Arrhenius, são substâncias que em solução aquosa, quer dizer que em água, sofrem ionização. O que é ionização? É liberar os cátions, né? Então, ionizar, galera, é romper essa ligação covalente, porque a gente está falando de ácido, a gente está falando de covalente, ligação covalente aqui. Então, o ácido clorídrico aqui, ó, HCl, ele tem uma ligação covalente, cloro e hidrogênio. Quando você coloca isso em água, em meio aquoso, esse aqui significa que está em meio de aquoso, meio de água, ele vai gerar esse H+. Então, um ácido gera essa espécie química, que é o H+, tá? A base, por outro lado, vai gerar o quê? O ânion, tá? Aqui gera o cátion H+, aqui gera o ânion OH-. Então, vai gerar esse ânion aqui, OH-, tá vendo? Gera um ânion OH-. A gente tem aqui o hidróxido de sódio, que é a nossa soda cáustica, tá? Em água, ela vai gerar o Na+, e o hidróxido
o íon hidróxido aqui, beleza? Então essa é a teoria de Arrhenius. O que significa cada termo? Então, ácido libera H+, base libera OH-, isso em água, em solução aquosa. Quando eu estou falando de ionização, aí só definindo mais isso, a gente está falando que é a formação de íon, partindo do quê? Da quebra das ligações covalentes, tá? Então, as substâncias moleculares, elas são quebradas nessa ionização, formando esses íons. Então, se a gente observa aqui o HCl em água, está formando H+, e o Cl-. Então, eu tenho aqui o HCl com água, H+, Cl-. Lembrando que sempre em volta do íon vai ter também as moléculas de água, tá? Fazendo as ligações ali para estabilizar essas cargas aí, beleza? A gente olha aqui, ó, alguns exemplos de ionização. Eu estou com a ionização só dos ácidos aqui, a gente vai passar para as bases daqui a pouquinho. Então eu pego esse ácido, ele vai ionizar liberando quantos prótons? 2. A gente diz que ele é diprótico, quer dizer que ele libera 2H+. Esse ácido já libera quantos prótons? 3 na ionização, então a gente diz que ele é triprótico. E a gente olha aqui, o ácido nítrico aqui, ó, ele é monoprótico, quer dizer que ele só libera 1H+. Da mesma forma que o ácido clorídrico só libera 1H+. Então eu posso classificar esse ácido pela quantidade de prótons liberados. Prótons que eu estou falando é do H+, tá? Então H+, 1H+, está liberando 2H+, ou 3H+, tá? Então monoprótico, diprótico e triprótico. Agora essa ionização, ela também pode ser mensurada. Qual é o grau de ionização? A gente usa essa fórmula aqui, ó. Que é o grau que eu coloco até por alfa, é um alfa. Esse grau de ionização é o quanto essa molécula está ionizando. Porque eu tenho essa molécula se transformando nesses íons. Agora, o quanto ela se transforma? É muito ou é pouco? Isso vai dar o grau de ionização, que vai trazer até a força do ácido ou da base. Então, eu tenho, para saber o grau de ionização, o que eu preciso? Eu preciso saber quantas eu coloquei para dissolver e quantas ionizaram. Se eu pego o número de ionizados e divido pelo que tinha antes, que é o que eu coloquei, os dissolvidos, eu tenho o meu grau de ionização, beleza? A gente vai fazer um exemplo desse grau de ionização para você perceber isso aí, ó. Solvendo 600 moléculas de uma substância em água. Verifique-se que 15 moléculas sofreram ionização. Então, das 600, 15 sofreram ionização. Qual é o grau de ionização alfa da substância em questão? Trata-se de um eletrólito forte ou fraco. Então, esse grau de ionização vai trazer se esse eletrólito é forte ou fraco. Se ele ionizar muito, quer dizer que ele é forte. Se ele ionizar pouco, quer dizer que ele é fraco. Se ele ionizar tudo, quer dizer que formou muito íon, quer dizer que é um eletrólito muito forte. Se ele praticamente não ionizar, ele praticamente não é um eletrólito, por isso que é um eletrólito fraco. Beleza? Agora vamos perceber se esse é forte ou fraco. Vou pegar minha fórmula, eu vou pegar os ionizados, dividir pelos dissolvidos. Quantos que ionizaram? 15. E dissolvidos, quantos foram? 600, que foi o que eu coloquei lá para dissolver. Qual é o grau de ionização? 0,025. Eu posso transformar isso em porcentagem. Multiplico por 100. Se eu multiplicar por 100, aí eu tenho 2,5%. O que quer dizer? Quer dizer que ele teve uma ionização de 2,5%. E agora eu quero saber, isso é um ácido forte? Quer dizer, um ácido não, um eletrólito, a gente está no geral ainda. Ele é um eletrólito forte ou fraco? E aí a gente tem uma tabela aqui, ó, que vai dizer isso. Falando de ácido, os fracos são aqueles que têm alfa até 10. Então, alfa menor do que 10, eu considero como sendo fraco. Então, se esse eletrólito for um ácido, esse ácido é fraco. Se for até 10, ele é fraco. Se for entre 10 e 50, ele é semiforte, tá? Se for acima de 50%, já é considerado forte. Então, se passou de 50%, já é forte. Isso também eu posso usar para as bases, tá, galera? Então, para as bases, eu posso usar essa mesma relação. Bases onde o alfa é abaixo de 10, base fraca. Base semiforte é aquela que está entre 10 e 50. Bases acima de 50 são bases fortes, tá? E a gente tem uns exemplos aqui, ó, de ácido forte, tá? Exemplos de ácido forte, exemplo de ácido semiforte, exemplo de ácido fraco, beleza? Ácido fraco. Observe aqui o seguinte, as bases, agora eu quero saber as bases fortes e as bases fracas, ó.
As bases fortes são aquelas formadas pelos metais alcalinos do grupo 1, tá? Então, hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, de potássio, tá? Todas elas são fortes, tá? Algumas dos alcalinos terrosos também são fortes. O de cálcio, estronço, bário, tá? São fortes. As fracas são os de metais de transição e dos grupos 13, 14 e 15. Grupo 13 lá do alumínio, né? Grupo 14, grupo 15. Hidróxido de magnésio, tá? Hidróxido de amônia. Então, hidróxido de magnésio, hidróxido de amônia, são bem comentadas, né? Direto aparecem em provas. Hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, lítio, potássio são as mais fortes que a gente tem, essas três, tá? Aqui a gente tem a ionização delas. Eu tenho hidróxido de sódio gerando um OH, tá vendo? Um OH. Essa, que é o hidróxido de alumínio, já está gerando quantos? 3 hidroxilas. Aqui está gerando 2 hidroxilas. Então, da mesma forma que a gente pode classificar os ácidos em diprótipo, né? Se ele é monoprótipo, triprótipo, aqui eu também consigo classificar ela. Se ela vai gerar 1 hidroxila, 2 hidroxilas ou 3 hidroxilas, tá? Então aqui a gente vê que ela é com 3 hidroxilas. Falando um pouquinho da solubilidade das bases, galera. Solubilidade, eu estou falando de fenômeno de ionização em água, não é isso? Só que algumas não se solubilizam bem na água, então ela não vai se ionizar bem. Automaticamente a sua força vai ser menor. Então quando você ioniza bem, quer dizer que ela gera mais OH menos, quer dizer que ela vai ser mais forte. Então se a gente olha, as solúveis são as de metais alcalinos, que são do grupo 1, que são as mais fortes. Essas mais fortes solubilizam bem. Automaticamente ela libera mais OH menos. As dos metais alcalinos terrosos já são pouco solúveis. Então quer dizer que elas são um pouco mais fracas. Se você pegar a dos outros metais, são praticamente insolúveis, tá? Então, dos outros metais que eu falo, metais de transição, metais do grupo 13, 14, eles são praticamente insolúveis. Beleza? Então, a maioria das vezes, as bases não são tão solúveis. As solúveis são só as do grupo 1, tá? Só as mais fortes. Se a gente olha aqui as principais características dos ácidos, quando eu estou falando de características dos ácidos, eu quero saber algumas características dele. Então, eu queria saber, em solução aquosa, o ácido conduz o quê? Corrente elétrica. Lembra que a gente falou que ele é um eletrólito? Se ele conduz corrente elétrica, ele se desdobra em íons. Então, ele vai gerar o quê? O H+, lembra? Que até a classificação desse ácido. Ácido em água libera H+, libera íons. Outra característica do ácido é isso aqui, ó. Ele possui sabor azedo. Então, quando você pega um ácido, por exemplo, limão, vinagre, tamarindo, são azedos porque contém ácido em sua composição. Então, os ácidos, ele traz esse azedo para o sabor das substâncias, tá? Reage com metais, exemplo, magnésio e zinco, e forma um gás hidrogênio. Ele libera esse H+, e esse H+, já é convertido em hidrogênio, quando ele reage com metais, tá? Esses mesmos ácidos, estou falando de forma geral, ele reage com calcário. Então, ele reage com calcário e produz o quê? CO2, então, dióxido de carbono. Então, toda vez que você pegar um ácido e jogar em calcário, uma rocha calcária, você gera CO2. Então, se você quer saber se aquela rocha é calcária ou não, você joga um pouco de ácido, se ela soltar aquela espuma, né, que é a formação de gás, ela é calcária, beleza? Outra reação também, outra coisa interessante dos ácidos é isso aqui, ó. O ácido, quando ele reage com a base, forma sempre sal e água. Então, galera, toda vez que você misturar ácido e base, vai formar sal e água. É regra isso aí, tá? Se você misturar ácido e base, vai sempre formar sal e água. E são as denominadas reações de neutralização, que a gente vai trabalhar até na próxima aula. Então, reação de neutralização é isso, é você reagir ácido com base, reagir vai formar sempre o que? Sal e água, beleza? Por fim, os ácidos mantêm incolor uma solução de fenolftaleína, que é o indicador, tá? Então, o indicador, que é essa fenolftaleína, que ela indica se a solução, se o ambiente é ácido ou básico, quando você está ácido, ela se mantém incolor, essa fenolftaleína, tá? Agora vamos observar nas bases,
características das bases. Em solução aquosa, também conduz corrente elétrica. Ambos são eletrólitos, tá? Ambos se desdobram em íons. Só que o ácido se desdobra em íon cátion, né? Principalmente o que vai gerar a acidez é o H+, o que vai gerar essa basicidade é o íon OH-, o ânion OH-, né? Aí se a gente observa aqui mais uma característica. Quanto a sabor, ele apresenta esse sabor amargo, esse sabor astringente, esse sabor que meio que tira a saliva da boca, a boca fica meio sem saliva. Por exemplo, banana verde, né? Caju ou caquis verde, ele traz esse amarro na boca, né? Ele dá uma amarrada na sua boca. Esse é o amarro, é o sabor de uma base, tá? São características das substâncias básicas. Outra coisa que é interessante, da mesma forma, base reage com ácido. Toda vez que eu misturar ácido e base ou base e ácido, vai dar sempre a mesma coisa, sal e água, que é chamada das reações de neutralização. Então, galera, sempre misturar ácido e base, forma o sal, que é o sal formado pelo ácido e a base, e a água. A gente vai trabalhar isso em detalhes na próxima aula, tá? Agora, quanto à fenolftaleína, quando eu tenho a base de fenolftaleína, ela muda a cor para vermelha ou roseada, principalmente roseada, tá? Vermelha é quando tem muita base, ou a base é muito forte, aí esse rosa vira quase um vermelho, tá? Mas, na regra, ele fica esse rosa, tá? Então, a fenolftaleína vai ficar rosa se for uma substância básica, beleza? Vamos agora à parte de nomenclatura. Vamos primeiro para a nomenclatura dos ácidos. Aí aparecem dois termos aqui, ó, hidrácido e o próximo slide é oxiácidos. Quando eu estou falando de hidrácido, eu estou falando de ácidos que não têm oxigênio. Se você pegar o exemplo, ó, nenhum deles tem oxigênio. Então, se o ácido não tem oxigênio, eu chamo ele de hidrácidos. Se ele tem oxigênio, eu chamo de oxiácidos, beleza? Que é o próximo slide, a gente vai trabalhar a nomenclatura dele. Galera, como é que vai ser a nomenclatura do ácido? Sempre vai aparecer a palavra ácido, então em todos vai aparecer ácido. Sempre vai aparecer um radical, que é em função da substância que está aqui, ó, conjugada com H+, né? No caso, cloro, bromo, iodo, beleza? O final dos hidrácidos vai ser sempre o quê? Hídrico. Então, no caso aqui, ó, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido sulfídrico, ácido fluorídrico, beleza? Então, de regra, é isso. Colocou ácido na frente, hídrico no final. O que vai no meio vai depender do ácido. Se for cloro, clorídrico, se for bromo, bromídrico e assim por diante, tá? Tem vários exemplos aí, e aí eu vou colocar no final mais alguns exemplos, beleza? Agora vamos observar os oxiácidos. Os oxiácidos já complica mais um pouco. Oxiácido, em regra, é isso aqui, ó, que está de verde. Em regra, termina em ico. Então, eu também vou colocar o nome ácido na frente, tá? Ácido na frente. O elemento vem no meio e o final ico. Então, eu pego aqui, ó, ácido clórico, tá? Ácido clórico. Lembrando que eu estou falando dos oxiácidos. Então, aqui tá vendo? Ó, tem oxigênio, 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 oxigênio. Todos eles têm oxigênio, tá vendo? Todos eles têm oxigênio. Oxiácido começa com ácido, tem a referência do elemento, no caso o cloro, né? Além do oxigênio e do hidrogênio, mas eu vou colocar a referência do cloro. Termina em ico. Então, ácido clórico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido fosfórico. Né? Eu tenho um fósforo aqui no meio, beleza? Ácido fosfórico. Agora, galera, esses mesmos ácidos, eles podem ter uma variação de oxigênio. Então, eu posso ter ele com mais oxigênio ou com menos oxigênio. Se ele tem mais oxigênio, eu acrescento esse per na frente. Isso acontece nos ácidos clorados, tá? Que o ácido clorado é o único que você tem todas as características aqui. Ele tem todas as opções. Ele tem mais um oxigênio e menos 2 oxigênio. Então, se você pegar aqui, ó, o ácido clórico, quando você tem um oxigênio a mais, tá vendo que aqui são 3? Aqui já tem 4 oxigênios. Então, quando ele tem 4 oxigênios, é o ácido perclórico. Tá? Eu acrescento esse per na frente. Então, o ácido a base de cloro com 4 oxigênios é o ácido perclórico. Com 3 é só o ácido clórico. Se eu pego agora diminuindo o oxigênio, então eu vou reduzir o oxigênio.
ácido clórico, quando reduzo de 3 para 2 oxigênios, ele passa a ser chamado de ácido cloroso. Mesma coisa com o sulfúrico. Se eu diminuo o oxigênio, ó, tem 4, aqui ele passou a ser 3. Ele passa a ser sulfuroso. Nítrico, com 3 é nítrico, com 2 é nitroso, tá? Acrescenta o final oso. Ácido fosfórico passa a ser fosforoso. Se eu reduzir mais um oxigênio, ele passa a aparecer a letra hipo na frente, tá? Isso acontece a base de fosfato, né? Que é a base de fósforo, e a base do ácido de cloro, né? Então, se eu pego aqui, ó, ácido hipocloroso, quer dizer que ele só tem um oxigênio. Então, hipocloroso é o que tem um oxigênio, o cloroso é 2, o clórico é 3, o perclórico é 4 oxigênio. Mesma coisa aqui, ó, ácido hipofosforoso. Hipofosforoso porque ele está com 2 oxigênios. Então, ele tinha aqui 4, passou a ser 3 e agora com 2. Então, com 2 a gente chama ele de hipofosforoso. Beleza, galera? Essa tabelinha aqui você tem que dar uma lida nela, dar uma treinada nela, porque na hora lá da prova aparecer a forma molecular e a gente fica meio perdido, tá? Então, de regra, são essas aqui, ó. 3, 4, 3, 4, tá? É a regra dos oxigênios. Todos esses vai ser o quê? Ico. Aumentou o oxigênio, perde na frente. Diminuiu o oxigênio, oso, diminuiu mais uma vez, hipo-oso. Beleza? Lembrando que quem tem todas as versões é só a base de cloro. Beleza? A base de cloro tem todas as opções. Aí a gente entra nos exemplos, né? Mais alguns exemplos de quem? Dos ácidos. Então eu falei já alguns exemplos, tem vários exemplos aqui, ó. Depois dá uma pausa aí, ou dá uma olhadinha no material e olha os exemplos, tá vendo? Ó? Alguns exemplos que eu não tinha passado, ácido brômico, tá vendo? Ácido brômico, fluorido, isso aqui eu já tinha falado todos. Desse lado de cá, ó, deixa eu ver se tem algum que a gente não falou. O ácido cianídrico, que a gente não tinha citado antes. Sulfídrico, beleza? Então tá aqui, ó. Alguns exemplos aí, beleza? Alguns exemplos aí. Vamos a alguns exemplos das bases agora. Exemplo não, vamos primeiro na nomenclatura das bases. A nomenclatura da base é até um pouco mais simples, tá? É um pouco mais simples. A base vai trabalhar da seguinte forma: hidróxido de, o nome do elemento. Exemplo, hidróxido de sódio, isso aqui é o sódio. Hidróxido de sódio. Hidróxido de cálcio, tá? Então, hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio. Só que algumas bases você tem inox variável, quer dizer que você tem duas opções. Lembra da oxigênio? Que nem os oxiácidos tinha variação de número de oxigênio. Isso gera um NOx diferente. Esse NOx a gente vai estudar numa aula depois, tá? Então, quando eu tenho aqui com um NOx diferente, quer dizer que, ó, se você observar, hidróxido de ferro, hidróxido de ferro. Só que um hidróxido de ferro é o ferro 2, o outro é o ferro 3. Pessoal, como é que tu sabe que é ferro 2 e ferro 3? Observe aqui, ó, o hidróxido é carga menos 1. Como eu tenho 2, quer dizer que a carga aqui é menos 2. Então, se a carga é menos 2, para ficar zero, a carga do óxido do ferro tem que ser mais 2. Aqui eu tenho 3 hidroxilas, cada um é menos 1. Se eu tenho 3 hidroxilas, é menos 3. Para a carga ficar zero, quer dizer que o ferro tem que ter carga mais 3. Por isso que ele é ferro 3 ou ferro 2. Então, quando tem essa diferença, eu vou acrescentar aqui, ó, o oso é o de menor NOx e o íquo é o de maior NOx, tá? Então, esse aqui é o de maior NOx, tá? Maior NOx fica com íquo, menor NOx fica com oso. Aí aparece também uma outra representação. Eu posso ainda considerar essa informação e acrescentar o NOx na frente. Então, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Esse 2 e esse 3 está relacionado com o NOx. E aí, para você saber o NOx, ver quantas hidroxilas tem. Cada hidroxila a gente sabe que é menos 1. Se tiver uma, então é ferro 1. Se tiver 2, ferro 2. Se tiver 3, ferro 3. Beleza? E assim por diante. Vamos aqui a uns exemplos, para ficar mais fácil, ó. Aí tem vários exemplos, ó. Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de prata, hidróxido de amônio, hidróxido de zinco. Aí aqui já apareceu ferro-ferro. Se apareceu ferro-ferro, então um é
ferroso, o outro é férrico. Um é ferro 2, o outro é ferro 3. Maior NOx, ico. Menor NOx, oso. Beleza? Estanho, ó. Apareceu 2 estanho. Então, o de maior NOx é esse aqui, ó. Ele termina em ico. Menor NOx é esse aqui, né? Termina em oso. Então, se você quiser pela nomenclatura do estanho, NOx 2. Qual que é o NOx do estanho aqui, ó? Quantos hidroxilo eu tenho? 4. 4 negativo, quer dizer que o estanho é 4 positivo. Então, apareceu 4, ó. Hidróxido de estanho 4. Ou hidróxido de estanico, que o ico significa que é o cara que tem o maior NOx, tá? Mesma coisa aqui do cobre, tá vendo? O cobre, cuproso, o cobre 2. Aqui, ó, pro cobre 1, cúprico, beleza? Tranquilo, pessoal? Galera, a aula depende um pouco de vocês. Essa aula de funções inorgânicas, elas são assim, é muita teoria. Então, o que eu sugiro para você? Buscar na internet funções inorgânicas, buscar na internet nomenclatura, porque isso depende de leitura de vocês, tá? Não tem muita coisa para eu explicar aqui. Basta você dar uma lida, dar uma observada, fazer um treinamento, tá? Eu não vou falar para decorar nome, até porque na atual conjuntura você precisa ficar decorando nome de substância. Mas as principais você tem que estar sempre trabalhando com elas, sempre fazendo exercício, para você lembrar os nomes dela. Porque na prova pode sair um ou outro nome desse aí. Se você não souber o nome, você não consegue resolver a questão. Beleza? Então, galera, fica assim, ó. Se ficou com alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, tá? E, assim, da sala de casa para sua casa. Obrigado, valeu.